Glória a Deus. Sou o pastor Carlos e quero mais uma vez saudar a todos que vêm e ouvem neste preciso momento ou verão ao transferir, não diria transferir, mas ao repassarem este vídeo aos seus entes queridos, amigos, porque é direcionado ao povo angolano. Nós somos angolanos e Deus concedeu-nos a graça de termos uma nação. E consideramos ela como uma casa onde nós habitamos. Entanto, temos o dever de velar por ela, temos o dever de cuidar por ela, temos o dever de fazer ela crescer e temos a graça de dela usufruir daquilo que nos é devido, porque Deus colocou-nos ali ou fez-nos nascer ali com um propósito. Então, que esse propósito se concretize. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, eis-nos aqui neste tempo em que falamos de tua parte, em que queremos não somente te ouvir, mas pedir que a tua sabedoria e inteligência seja posta em prática, porque só com ela é que vamos ver e viver resultados. Está escrito que em Cristo está toda a ciência, portanto pedimos que essa ciência nos seja revelada, essa ciência seja aplicada para que então possamos viver o sucesso preconizado por ti na nação de Angola, como povo angolano, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. E eu pessoalmente peço ao Senhor Espírito Santo, utiliza-te das minhas cordas vocais e fala, porque nós, os teus servos, queremos ouvir-te. Em nome de Yeshua, amém. Então aqui estamos, amados, é mais uma oportunidade de falarmos da parte de Deus. Eu quero não fazer com que torne-se repetitivo, mas quero antes relembrar que eu tivera falado acerca de Deus nos relembrar que precisamos da terra, porque da terra vem o pão. Precisamos virar o nosso foco na agricultura, porque dali viria o nosso pão. E nós, como seres humanos, precisamos de comer. E, amados, de onde viria a comida? A comida vem do solo. E Deus deu-nos um solo rico. Deus deu-nos um solo apropriado para fazermos tal que é a agricultura. E eu disse no vídeos anteriores, onde o tema é o mesmo, Deus fala e também mostra, é uma série. E aqui eu venho apenas relembrar que Deus falou pela sua palavra ao meu espírito, fez-me saber do que iria se passar em sonho, e pelas escrituras falou nitidamente que a solução estava na agricultura. Não estava em nós buscarmos dinheiramas, procurarmos ter fundos imundos em dinheiro, mas sim beneficiarmos do que Ele nos concedeu, que é a terra rica e que dela viria o pão de cada dia. E é isso que nós precisamos, e alimento para que nós choramos fome. Amado, tudo temos para sermos saciados. Só precisamos pôr em prática aquilo que nós temos e nos foi concedido. Só precisamos trabalhar o que nos foi dado para então aprimorarmos e um dia podermos dizer, uau, estamos saciados. Temos muito para dar, temos muito para nós e também para dar. E quero relembrar as escrituras que depois de Deus me falar acerca de que este povo precisa da terra, né? Porque dela viria o pão, Deus falou-me nitidamente pela sua palavra no livro de Isaías, capítulo 2, no versículo 4.
capítulo 2, versículo 4. Quero relembrar aqui algo fenomenal, que o número 4 fala de mudança. Onde aparece o número 4 nas escrituras, tu vais ver que há um novo começo, há um início, mas é um início vitorioso, uma mudança de sucesso. Então, aqui, quando ele me fala da terra de onde viria alimento, ele me leva a ler, mas é que foi tiro e queda. Sair daqui depois de ouvir o que ele estava a falar, fazer como se diz em inglês, o download da informação. Ele leva os meus olhos a ler o versículo 4 do capítulo 2 do livro de Isaías, que diz: e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, ou enxadas em outras versões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada, nação contra nação, nem aprenderão, mas a guerrear. Amados, em outra versão mais clara que eu lera da vez passada, mas ainda assim, aqui também está explícito. Deixará o povo de pegar em lanças e pegar em enxada. E nós sabemos que enxada é um utensílio para a agricultura. Sabemos que a foice também é um outro utensílio para a agricultura. Então nós temos tudo para sermos saciados. Tão somente entendamos que precisamos de nos voltar para aquilo que Deus está nos a comissionar fazer, e não iria ser sábio de nós como nação se não fizéssemos algo que eu também já falei. Estava eu em oração e eu perguntava a Deus, no primeiro dia, após aquele tumulto todo, e eu perguntava a Deus, mas aonde é que está estas plataformas das igrejas grandes que tenham uma coligação, que têm voz, inclusive, não diria ligação, mas tenham voz no governo, ou o governo, os governantes dão-lhes ouvido, de tal maneira que foram colocados como plataformas primordiais onde as demais, para terem acesso do culto ou da pregação da palavra, têm que estar debaixo dessas grandes plataformas. Eu assim chorando em oração diante de Deus, e na mesma noite Deus dá-me um sonho onde eu vejo uma mamã em Angola que tem uma plataforma grande, que tem voz no mundo cristão ou na esfera cristã em Angola. Eu vejo essa mamãe em sonho, onde estávamos como que num culto, e ela estava a adorar a Deus com cântico. Estava depois um levita, e depois apareceu também, vi também, aquilo era como num culto, num templo, onde eu vi também um levita que tem voz aí na nação angolana, bem conhecido na plataforma. E esses dois servos, essas duas pessoas eu vi após estar a clamar a Deus pela intervenção divina, por uma solução. Então, amados, hoje, mais precisamente, o meu apelo é à entidade eclesiástica em Angola. A vós que tendes essas plataformas bem conciliadas, bem estabilizadas, e que até têm voz e que são ouvidas pelos líderes governamentais, aqueles que estão em eminência. O meu apelo é a esta mamã que eu vi em sonho. Eu já falei, eu pedi ajuda a alguém com quem eu lido e conheço,
pedi ajuda para que fizesse chegar esse meu apelo. Que apelo é este? Que haja uma assembleia solene. Agora que já passou esse tumulto, a poeira sentou, ainda que os sentimentos estejam no flor da pele, ainda que os ressentimentos estejam ali, mas precisamos fazer algo, clamar a Deus. Então, o meu apelo a essas pessoas, esses líderes eclesiásticos que têm essas plataformas bem estáveis e que, inclusive, dão cobertura às outras denominações pequenas para poderem ter acesso ao culto na nação de Angola. Que se celebrasse, um culto de 3 dias, um clamor de 3 dias de jejum e oração. E o meu apelo é até que se faça no mês de novembro, já que o mês de novembro celebra-se a independência. Então, daqui até lá, temos muito tempo para solicitarmos as entidades. Eu estou falando mesmo a essa mamã, estou falando a esse levita, que também tem nome na plataforma, na esfera eclesiástica em Angola, para fazermos este evento, mas não é mais senão para clamarmos a Deus. Porque é o que diz o livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 14, que nós, se clamarmos, se humilharmos perante a presença desse Deus, Ele dos céus vai ouvir e vai sarar a terra. É o que nós precisamos, que Deus sare a terra. A nação de Angola precisa ser sarada de ressentimentos, de mágoas, de rancor, do passado, da guerra civil. Nós precisamos nos sarar nós próprios para que possamos comer do bom que essa nação apresenta. Amados, o meu apelo mais uma vez a essas instituições que têm plataformas de renome e que têm voz, inclusive, para com os governantes. Peçam 3 dias no mês de novembro, ao aproximar-se da data da celebração da independência. E façamos uma celebração solene, clamando esse Deus, num lugar aberto. Não precisa ser um estádio, mas de preferência que não seja um lugar fechado, um lugar aberto, onde nós vamos clamar a Deus, unir todo o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo. Vamos esquecer as denominações e vamos nos lembrar que somos apenas um corpo e que um só é o cabeça, Yeshua HaMashiach. Estaremos ali nesses 3 dias orando, louvando, clamando a Deus para que Angola seja sarada e então possamos ter uma nação livre de contendas e de ressentimentos e, por conseguinte, comermos o bom que essa nação nos tem, usufruirmos do bem que ela produz. Esse é o meu apelo nesta manhã. Quem que o Senhor Espírito Santo deu o nugget, deu o revelar, a rema dessa palavra, e deu-lhe a conhecer quem é essa mamã, quem é esse levita de renome, que eu peço mesmo, essa é a minha oração, que o Senhor Espírito Santo mostre a quem me está a ouvir e ver e faça chegar esse apelo a essa mamã que tem essa plataforma, esse levita, que também é de renome na esfera eclesiástica da nação angolana, para que possamos ter esses 3 dias de oração no mês de novembro, no período em que celebramos a independência, uns dias antes, possamos clamar a Deus em oração, jejum e oração, prostrado diante da presença de Deus, para que possamos ver um avivamento, um mover de Deus na nação de Angola. Eu vou orar para terminar, mas antes, a Escritura diz no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de fazer
há de trazer, perdão, Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Palavra do Senhor iremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome. A tua graça nos basta e teu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Eis-nos aqui, ó Deus, clamando a ti por inteligência e sabedoria. Eis-nos aqui, ó Deus, clamando para que, pelo teu Espírito Santo, a inteligência e a sabedoria possa ser manifestada em nós, usufruirmos desses utensílios, pondo-os em prática e possamos então comer do bom que Ele nos oferece. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, eu peço ao Senhor Espírito Santo para falar ao coração de todos quantos me veem e me ouçam, para que levem essa palavra às plataformas de vidas. A mamã que eu frisei, não mencionei o nome, mas tu sabes quem é e estás a revelar às pessoas que me veem e me ouçam, para que possam fazer a solicitação de vida e termos esses 3 dias de clamor na nação de Angola. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por contenderes com esta mamã, com este levita e com a pessoa com quem eu falei e pedi ajuda, para que esse apelo fosse ouvido. E nós, como nação, possamos nos prostrar diante da tua presença, clamarmos a ti e recebemos o socorro devido na hora de vida. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, porque também já estás a falar com os governantes para que possam ceder esses 3 dias, no qual estaremos naquele recinto aberto, clamando a tua presença, que descenda sobre a nação. Que o anjo da morte, o anjo do rancor, o anjo que causa rancor, ódio, falta de perdão, o anjo que faz com que o anjo da morte, que faz com que as pessoas entrem em intriga, esse demônio que tem a balança enganosa, que cesse as suas atividades e Angola, o povo angolano, em harmonia, esquecendo-se de denominações, possamos estar todos juntos naquele dia, naqueles 3 dias, assim como foram 3 dias de horrendos acontecimentos, também que sejam 3 dias de clamor a Deus, para que nós possamos viver a graça de Deus na terra que Deus nos deu, a nação angolana. Em nome de Yeshua HaMashiach eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Um bem-aja a todos, paz seja com todos nós, que o Deus Todo-Poderoso resplandeça o seu rosto sobre ti, que me vês e me ouves, e te dê paz. E que a paz que excede todo entendimento circunda-te aonde quer que estejas, no lugar em que estejas, na hora em que estiveres, com quem quer que estiveres. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom.